Olá pessoal, começando essa mini aula de hoje, falando sobre o Windows Server 2008 R2, uma função do Windows Server que é o Windows Deployment Service, ou WDS. Essa função é muito interessante porque ela distribui sistemas operacionais pela rede. Essa função também permite a implementação das imagens do sistema operacional personalizada, muito utilizado em pequenas e médias empresas, né? Uma infraestrutura de rede adequada é fácil a implementação. Da área de suporte, temos mais uma opção aí que a Microsoft implantou no servidor 2008. Muito bem, então agora vamos ver a instalação e a configuração do Windows Deployment Service no Windows Server 2008 R2, ok? Ctrl Alt Del no meu servidor, né? Vamos que vamos, né? E aí ele prepara para mim as configurações iniciais do servidor. Para a instalação do Windows Deployment Service, eu vou em gerenciador de servidor, né? Lembrando que o servidor no qual o Windows Deployment Service vai ser instalado, ele precisa estar com as funções de Active Directory, né, Domain Service instalado e configurado, DHCP Server configurado e instalado, DNS Server configurado e instalado. Ok? Então, vamos partir para a instalação. Então, eu vou aqui em Funções, clicar o botão direito do mouse, adicionar novas funções. Temos uma tela de bem-vindo, né, para começar aí a instalação de qualquer função do servidor, e eu venho aqui e seleciono Windows Deployment Service. Peço para avançar, as instruções do WDS, é bom ler, né? E aí, os serviços adicionais, que é o Deployment e o Transporte. Avançando, o resumo da instalação, e aí eu peço para instalar, e ele começa a instalação do serviço. Bom, aí como vocês podem ver, instalação feita com sucesso. Peço para fechar aqui. E agora a gente parte para a configuração propriamente dita. Ok? Está aqui. O meu servidor 2008 ele informa que o serviço de Windows Deployment Service não está configurado. Então eu vou aqui em mais ações, configurar o servidor. Então a primeira parte, o primeiro pedaço, ele informa para a gente que o Windows Deployment Service, para funcionar, o servidor ele tem que ser membro de um domínio ou controlador de um domínio. O DHCP deve estar configurado. Bom, o DNS também deve estar configurado. E a imagem onde vai ficar guardada tem que ser TFS. Então vamos seguir aqui o processo. Bom, segunda tela, ele pergunta uma pasta para você fazer a instalação, né? Ele sugere que seja em outra partição, ok? E eu vou deixar aqui em Remote Install, no C mesmo, na raiz. Tá? Ele vai falar aqui, ó, se você deixar em C, ele vai pedir, ele vai informar, ele recomenda você a colocar em outra partição, a nível de algum problema na partição principal. Bom, na tela do DHCP, opção 60, você tem que pedir para que todos não listem a porta 60 e configure, então, o DHCP, a configuração DHCP, a opção 60 para o PXE Client. Ok? Então, beleza, vamos que vamos. Na tela de PXE Server inicial, né, o nosso servidor ele pergunta quais máquinas poderão escutar o serviço do WDS. Então, se eu marcar a primeira opção, só responde computadores que sejam registrados no AD. A segunda opção aqui, ela responde a todos os computadores desconhecidos. Então, qualquer computador que não esteja no AD, ele vai responder e vai enviar o sistema para a instalação. Na última opção, todo mundo responde, tá? E aí mesmo tanto cliente quanto não cliente, desconhecido como não desconhecido,
todos respondem ao servidor WDS. Avançando, e aí ele começa a configurar o serviço WDS no servidor 2008. O servidor está configurado. Bom, agora o nosso processo muda para a colocação da imagem, ou seja, a preparação da imagem do sistema operacional para dentro do servidor Windows Deployment Service. Então você pode ver aqui, ó, que o servidor está funcionando, né? A rede já está ouvindo o servidor WDS. Agora vamos instalar então, vamos configurar, melhor dizendo, as imagens do sistema operacional. Então dentro do grupo imagens, tá? Eu posso aqui, ó, clica com o botão direito na área aqui, adicionar uma nova imagem de instalação. Na primeira tela ele pergunta se deseja criar um grupo de imagem, né? Qual o nome do grupo da imagem. Bom, isso nos facilita para sabermos de quem pertence a cada sistema operacional. Então, eu vou chamar aqui de Laboratório TI, ok? Então, o meu grupo agora se chama Laboratório de TI. Muito bem. Agora, ele pergunta para você aonde está a imagem, né? Ou seja, o boot win e o install win, tá? Dentro do CD do Windows 7. Então, está dentro do CD do Windows 7, na pasta source, ok? Então, na pasta source eu tenho boot e install. E como nós estamos trabalhando com as imagens de instalação, eu vou chamar primeiro o install.in, ok? Então, a gente avança o nosso processo. Aí, dentro dessa imagem, ele me traz todos os sistemas operacionais disponíveis naquele CD. Então, por exemplo, se eu não quiser utilizar o Starter, eu desmarco. Se eu não quiser o Homer, eu desmarco. E assim eu vou escolhendo. Eu vou deixar então o Professional, tá? Vou utilizar o Professional. E o sistema operacional já me traz qual é a arquitetura, se é 32 ou 64 bit. Esse CD, por exemplo, é 32 bit, x86, ok? Então a gente avança. Bom, e aí aqui é o nome oficial, né? Ou seja, você podia até mudar. Como nós estamos utilizando o nome padrão, então Windows 7 Professional, avança. Nesse momento, ele começa a criar a imagem do sistema operacional para dentro do WDS, ok? Perfeito. Ok, chegamos ao final então do processo de armazenamento da imagem, da preparação da imagem do sistema operacional. Aí eu acabo o processo aqui, e aí eu tenho aqui, ó, no grupo Laboratório TI, uma imagem instalada, a imagem já está pronta para uso. Bem, para que a máquina, né, para que a máquina do cliente possa entender que existe um sistema operacional na rede, eu preciso criar uma imagem de boot. Então, novamente aqui, ó, no boot imagens, eu coloco aqui, adiciono um novo boot, né, uma nova imagem de boot. Da mesma forma, eu vou buscar o arquivo boot.in e o arquivo install.in. Nesse caso, eu vou buscar o boot, né, estou preparando o boot do servidor. Então, está aqui, boot.in, né? Mesma coisa, avanço, e aí ele vai me pedir o nome e a descrição dessa instalação. Vou manter aqui, que é Microsoft Windows Setup. Sabemos que então a imagem que está lá é 86, né, o x86, que é o 32 bit, ok? Então a gente avança, vai continuar aqui o mesmo nome, e aí o sistema operacional Windows 2008 Server começa a preparar a imagem de inicialização, ok? Então a gente vai aguardar aí o processo ser concluído. Isso, muito bem. Então, a operação foi completada com sucesso, a gente conclui a instalação
Então nós temos agora um arquivo de boot e um arquivo de instalação. Muito bom. Nesse momento, vamos testar, utilizando uma máquina virtual, nós vamos testar o servidor WDS funcionando. Então, o que nós fizemos? Nós instalamos a função Windows Deployment Service, nós instalamos uma imagem do sistema operacional e nós instalamos um boot. Agora, a minha placa de rede da máquina, né, do meu desktop, está configurado para boot na rede. Então, nesse momento, eu vou buscar a minha rede, vou ver, né, vou escutar a minha rede. Nesse momento, a máquina virtual se prepara para subir. Já detectou que tem um cliente DHCP, né, está indo pela rede. E nesse momento, ele encontra o meu servidor. Nós temos exatamente aqui, né, a indicação aonde o meu computador está iniciando pela placa de rede. Nesse momento, aqui ele informa qual é o meu endereçamento IP e qual é a minha máscara. Perfeito. E da onde está vindo o meu endereçamento via DHCP? Aqui está o servidor. Nesse exato momento, ele detecta o servidor WDS ativo e ele me solicita para pressionar F12. Então está aqui. Esse momento ele é rápido. Se deixar passar por algum instante, ele deixa de começar a instalação, né? Então vamos ver esse cara funcionando agora. Eu vou continuar a minha operação perfeitamente. Encontrou e começo o meu serviço. Veja só, que interessante. Aqui ele está lendo os arquivos do sistema operacional e aqui está o endereço do IP do meu servidor e aqui está o caminho, né, desse endereçamento do boot. Muito bem. Nesse momento, o Windows está começando a instalação. E por padrão, né, ele tem 3 linguagens: inglês, espanhol e português. Então daqui eu sigo para português e a minha localidade, Brasil ABNT. Ok? Então a gente avança. Processo padrão de instalação do Windows. Nesse momento, ele pede um usuário registrado, né, um administrador de rede, para que ele possa continuar a instalação. Então, lembrando, né, para que o usuário seja autenticado, o nome da rede vem antes do usuário e a senha. Ele vai autenticar. Depois da autenticação, ele mostra qual sistema operacional está disponível para a instalação. Como eu apenas instalei a imagem do Windows 7 Professional na arquitetura 32 bits, com as 3 línguas, eu vou já selecionar aqui a língua portuguesa. Se você fizer uma instalação personalizada, essa aba aqui vai estar desabilitada. Nesse caso aqui, vou escolher português. Avança, e aí ele pede normal o processo do disco rígido, né? Eu não vou mexer nada, vou pedir para que o próprio Windows faça aí o seu trabalho. Mas nesse momento você pode formatar, você pode particionar. Instalação padrão do sistema operacional. Nesse momento, ele busca as informações dentro do servidor para começar a cópia do sistema operacional.
Eu não sei se vocês lembram, mas quando o sistema operacional começa a instalação a partir do CD, o arquivo de cópias, né, a parte de cópias, ela é um pouquinho mais demorada. Como vocês podem perceber, o arquivo de cópia, a primeira etapa de cópia já foi concluída. Nesse momento ele começa a expandir os arquivos, né? Ou seja, botar os arquivos do sistema operacional no lugar. Muito bem. Depois de todo o processo do sistema operacional vindo pela rede, hora de configurar o Windows, né, para rodar na máquina. Então, o meu idioma é Brasil, né, português, minha região Brasil, português é BNT. Finalizando o processo de instalação do Windows. Nessa parte, nós digitamos o nome do usuário, eu vou chamar de user, e o nome do computador, que eu chamo de virtual. Virtual PC. Ok. Avança. Ele vai pedir uma senha para confirmar a senha e uma dica, né? O que nós acabamos de configurar é um usuário e uma senha local, tá? Termos de licença da Microsoft. Como de costume, a gente mantém sempre as recomendações do sistema, configura o horário do coisa e a nossa rede, né? Então, se você estiver em casa, é uma rede doméstica. Se você estiver usando uma rede corporativa, ou se você desconhecer, é uma rede pública. Eu vou manter aqui como rede de trabalho e ele conclui a instalação do Windows 7 Professional via rede. Finalizamos a nossa instalação e configuração do Windows Deployment Service com a instalação do sistema operacional na máquina cliente. Então, até a próxima. Tchau!